Olá, boa noite. Já estamos ao vivo. Para quem está chegando aqui, não me conhece ainda, que não teve, que não participou, né, da Liga das Mulheres Extraordinárias nas edições 1 e 2, eu sou a Janine Scheffer e hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre uma vivência, né, uma vivência de tempo para a gente conseguir começar, né, a nossa jornada de autoconhecimento e de empoderamento juntas. Então, mulheres lindas, quem de vocês aí já está sentada, confortável, né? Eu sempre sugiro que peguem água, chá, um café, enfim, o que vocês gostarem aí, para vocês ficarem realmente bem relaxadas, como se a gente estivesse realmente num bate-papo, numa sala, né, todas juntas, e vai ser uma conversa realmente muito, muito tranquila, muito amistosa. Quem tiver bloco de anotações, ou quem já é da Liga, né, eu falo do Caderno Extraordinário, tenham em mãos, porque sempre a gente recebe inspirações, insights, né? Eu tenho o meu aqui do lado, porque eu aprendo muito com esses encontros. Eu sempre gosto de falar que é uma troca, né, uma partilha. Eu venho no intuito de compartilhar e, na verdade, eu acabo recebendo muitas coisas. Então, se vocês estão aí ainda se achegando, não pegaram nada para anotar, podem fazer isso com tranquilidade. Eu espero mais 2 minutinhos. O que acontece, né? Por que hoje a gente ouve tanto falar de autoconhecimento, né? De empoderamento feminino? Hoje está dando um boom aí, felizmente, né? Em vários grupos, em vários cursos, em várias vivências das mulheres buscando, então, reencontrar, né, esse valor do feminino, e sempre reencontrando esse valor do feminino a partir, né, de um lugar que é o autoconhecimento, né, é a gente saber quem a gente é, conhecer os nossos valores, conhecer tudo aquilo também que nos bloqueia, né, todas as nossas crenças, todos os nossos medos e inseguranças, para a partir daí começar a fazer escolhas diferentes, né. O que é, então, essa jornada, né, esse tempo para mim? Bom, para mim, né, tempo para mim é um caminhar, né, é um caminhar onde eu vou dedicar um tempo, né, para que eu possa me conhecer. É uma jornada, assim, de autoconhecimento, né, porque a gente vai trabalhar uma série de atividades, de exercícios, que vão trazer clareza, né, vão trazer luz para tudo aquilo que a gente está escondendo, que está na sombra, que a gente não quer ver, né, para a gente poder ficar, né, nesse lugar aí, que é muito mais fácil a gente se colocar num lugar de vítima, muito mais fácil a gente se colocar num lugar de não responsabilidade, né, do que a gente realmente assumir as rédeas. E eu sei, porque eu fiz isso durante muitos anos, né, me colocando numa situação de que eu sou vítima do mundo, né, e que eu não tenho nada a ver com isso. E, na verdade, isso é a maior besteira, né? Porque tudo, absolutamente tudo está dentro da gente, né? Toda a nossa luz, né? E eu digo que luz é responsabilidade, né? Não é luz, ai meu Deus, sou iluminada e tudo mais. Não. Luz é responsabilidade, né? Você colocar luz em quem você é, nas suas escolhas e assumi-las, né? Assumir essas escolhas aí. Mas também é a gente olhar, né, e a gente começar a enxergar também as nossas sombras, né, as nossas dores, tudo aquilo que não está muito bem resolvido, que está lá cheio de paranho, né, cheio de teia, e a gente não quer olhar muito, enfim, mas que no final das contas é o que realmente influencia as escolhas que nós fazemos e, por consequência, o avatar que a gente constrói, né, e a vida que a gente vive. Fazendo as duas ligas, eu percebi que muitas mulheres que acabam se sentindo chamadas para participar têm justamente esse mesmo perfil, que é esse perfil de não conexão, né, esse perfil de se sentir perdida, confusa, ansiosa, com muito medo, né, medo da mudança, né, medo de tentar algo novo, sem saber o que é importante, o que não é, o que sou eu mesma que estou falando, né, o que sou eu, né, e o que é o mundo lá fora, o que ele está dizendo para mim, muita crença de que eu não tenho valor, né, de que eu não sou amada, eu não sou aceita, né, a gente vai vivendo uma vida completamente fora de sentido para a gente, né, e isso traz
consequências, traz muitas consequências. E o que a gente está vendo hoje, por exemplo, é um boom, né, de doenças nas mulheres, né, o nosso corpo vai recebendo essas cargas negativas, né, essas crenças que a gente, enfim, tem e não trabalha, e o nosso corpo, ele vai respondendo a isso, né, e o tempo, para mim, justamente vai trabalhar, né, tem a intenção de trabalhar a cura a partir de pontos energéticos, né, então a gente trabalha a questão energética, porque eu não acredito em autoconhecimento, em cura, em empoderamento, sem que a gente trabalhe o nosso campo energético, a nossa energia, é a gente realmente relembrar, né, quem nós somos, relembrar o valor que nós temos, relembrar que, no fundo, nós somos pura luz, né, nós somos pura energia, e que aqui, onde a gente está, essa experiência que nós estamos vivendo aqui, tem justamente o objetivo de fazer a gente entender, né, ou relembrar, ou experienciar uma série de coisas que vão fazer a gente ter mais clareza sobre isso, sobre o poder que nós temos, né, e sobre o quão especial nós somos, né, entender que sim, nós somos uma essência individual, né, então eu sou Janine hoje, né, você aí é Maria Helena, Eduarda, Cristina, Raíssa, mas no fundo, nós todas e nós todos aqui fazemos parte, sim, de uma essência maior, né, de uma essência universal. E o primeiro ponto primordial é justamente a gente silenciar. E como que a gente silencia, né, no mundo que a gente vive hoje, né, na sociedade que a gente vive hoje, onde parece que tudo chama a nossa atenção para fora, né, e parece que que é praticamente impossível a gente conseguir se conectar com a gente, olhar para dentro, se ouvir, se entender, valorizar, né, as nossas dores, as nossas crenças, entendê-las, né, acolhê-las, trabalhá-las, para daí a gente conseguir, então, dar um passo adiante, né. Não existe autoconhecimento, empoderamento, autoestima, enfim, o que quer que seja, sem tempo, sem dedicação, né, e quando eu falo de tempo, eu não falo de milhares de horas, né, eu falo de alguns momentos, é preciso a gente começar a dedicar, né, tempo a nós mesmos. Nós, mulheres, dedicamos muito tempo aos outros, à família, aos amigos, aos filhos, ao marido, ao trabalho, tudo lá fora, né, e aí a gente não dedica tempo na verdade, a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós, né. A gente tem o hábito de falar que as pessoas mais importantes na minha vida são os meus filhos, o meu marido, a minha família, enfim. Mas não é, não, né? A pessoa mais importante da nossa vida somos nós. E a gente precisa começar a olhar para isso, né? A gente precisa começar a valorizar, né, quem nós somos. E essa desconexão vem de onde, né? De onde que vem esse estado de desconexão, esse estado de falta de clareza, esse estado de insegurança e de medo. Que a gente vive numa sociedade de escassez e que a gente já começa a introduzir escassez, né? Já lá antes da concepção, depois na concepção, depois vem gestação, depois vem nascimento, e tudo que acontece depois disso é um bombardeio de medo, escassez, insegurança, abandono, desamor, enfim, comparação, julgamento, você vai entrando nesse redemoinho louco aí, que, na verdade, é algo que a gente cria, né, mas que não está na nossa essência. Então, a gente precisa começar a redescobrir a nossa essência para a gente começar a silenciar tudo isso, começar a limpar tudo isso, né, e começar a viver uma vida realmente mais abundante, né, uma vida mais cheia de amor, uma vida mais conectada, não só com a gente, mas aí com os outros, porque eu só consigo dar para o outro aquilo que eu tenho. E muitas vezes eu não tenho amor por mim, né, muitas vezes eu me julgo, de maneira muito severa, até muito mais severa do que eu julgo outras pessoas, né, eu acho que eu não tenho valor. E como que a gente chega nesse nível, né? A gente chega limpando, né? A gente chega limpando principalmente as nossas crenças raízes, nossas crenças primordiais. Então, as grandes crenças que a gente tem, que são nossas crenças raízes, né? Então, eu não sou amada, eu não sou aceita pelo que eu sou, né? E isso começa lá atrás, começa lá na raiz. Quando a gente é bebê, né? Já começa que a gente tem que dormir, que a gente não pode mamar,
que a gente chora demais, chora de menos, dorme demais, dorme de menos, parece que nunca tá bom, né? Nunca tá suficiente. Aí a criança cresce um pouquinho, daí um engatinha mais rápido, outro menos, outro anda, outro fala com 11 meses, outro só com 3 anos, começam as comparações, começam os julgamentos, e a gente acha, né, que bebês e crianças não entendem o que a gente está falando, e a verdade é que eles entendem o que a gente fala e o que a gente não fala, né? Eu tenho crianças pequenas em casa, uma de 7 e um de 4, e é incrível como eles percebem o que eu não digo. Às vezes eu não falo, né? Mas eu penso, então se eu penso, eu vibro, né, uma energia, e eles pegam comportamentos que eu não faço na frente deles, né, para não dar o exemplo, mas que eu faço aqui, né, ou então eu faço em outros momentos, e eles captam isso muito fortemente, né. A questão aqui não é culpabilizar, né, porque quando a gente culpa, a gente se coloca no lugar de vítima, e quando nós nos colocamos no lugar de vítima, nós estamos completamente na lama, né, no buraco, completamente desprovidas de qualquer poder, né, porque vítima não pode fazer absolutamente nada, ela é uma vítima. E eu vejo que muitas vezes a gente se coloca, eu durante muito tempo me coloquei na posição de vítima, né, com várias questões familiares, com pai, com mãe, enfim, muito mais fácil, né, eu culpar, eu julgar, eu colocar a responsabilidade no outro, do que eu assumir para mim, né, e todo dia que você acorda, você pode fazer tudo diferente, mas a gente escolhe não fazer, porque a gente simplesmente não sabe como fazer, como escolher diferente, né? E os nossos pais também não aprenderam isso, né? Como amar incondicionalmente? Isso é algo que a gente, às vezes, passa uma vida e não sabe como fazer isso. Às vezes, passa mais de uma, né? E não consegue fazer isso. A gente não tem culpa, né? Eles não têm culpa, nós não temos culpa, né, do que a gente sente, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, mas a gente tem responsabilidade, né? Então, beleza, até aqui foi assim, mas agora eu já entendi o que está acontecendo comigo e agora eu vou dar um passo adiante, né? Então, eu vou começar a entender isso que acontece para quebrar esse ciclo, né? Para começar a fazer diferente, então. A outra grande crença que a gente tem é eu não tenho valor, sabe? E essa foi uma crença que me pegou muito quando eu resolvi, então, sair do meu trabalho anterior, né? E aí eu vi no empreendedorismo, né, tipo uma tábua de salvação, vou empreender. Só que o que eu não tinha me dado conta é que enquanto eu era funcionária e eu recebia um trabalho, eu tinha que executar, eu não, enfim, era uma coisa completamente desconectada de mim, né? E quando eu resolvi empreender e comecei enfim, a querer colocar no mundo quem eu era, enfim, o que eu acreditava, né, a compartilhar minha história, eu simplesmente travei. E eu percebi que esse foi um comportamento corriqueiro na minha vida, me privava muitas vezes de muitas coisas porque eu não queria me expor. E eu não queria me expor porque eu tinha medo de não ser amada, de não ser aceita, e das pessoas olharem para mim e se derem conta, na verdade, daquilo que eu acreditava sobre mim mesmo, que era que eu não tinha valor. Porque a gente acha que a questão tá lá fora, né? Mas não tá. Se a questão de eu achar que o outro não vai me valorizar, não é o outro tanto faz, entende? A questão sou eu, né? Eu me valorizo. E eu, no fundo, acreditava que o que eu fazia não tinha valor, né? Então, essa é uma crença muito forte, não tem valor. Que vem grudadinha ali, né, irmã gêmea quase, com não sou boa o bastante. E essa é uma crença que pega muito as mulheres, né, a gente tem uma série de demandas que são impossíveis de serem atendidas, né, praticamente não, são impossíveis de serem atendidas, e nós somos bombardeadas o tempo todo com cada vez mais e mais e mais e mais. O que nos falta é justamente, volto a falar, o que nos falta justamente é nos conhecermos, né, trabalharmos as nossas dores, trabalharmos as nossas crenças, trabalharmos as nossas feridas, né, para que a gente consiga se conhecer, se fortalecer e fazer essa jornada que eu falo, que é a jornada de volta para casa, né, para nossa essência, para quem nós somos, para esse contato com esse amor, né, incondicional que existe em todo o universo, essa força de transformação que está aí, e que a gente, durante muitos e muitos séculos, milênios, sei lá, a gente foi se distanciando disso, né, e agora estamos vivendo aí a época de relembrarmos, de retomarmos, e é muito bom, né, estarmos todas aqui vivas nessa época em que a gente tem
uma série de ferramentas de conhecimentos à nossa disposição. E a outra grande crença que a gente tem é que eu nunca serei ou nunca terei o suficiente, né? E isso fala muito de escassez. E escassez é algo que a gente pode passar horas falando, né? A gente pode desdobrar isso em vários pontos, mas aqui, né, nesse nosso webinar, a gente vai falar principalmente do não serei, não terei o suficiente, e a gente vai falar de eu não sou e eu não tenho o suficiente de mim mesma, né? Eu trabalho muito com mulheres, e mulheres estão sempre correndo, mulheres estão sempre atendendo demandas, né, e nunca estão olhando para si. E eu sei, né, dessa realidade, porque eu também, muitas vezes, eu acabo me colocando, né, nesse lugar de não tenho tempo, de não dá, de não consigo, de não vai dar tempo, de não vou conseguir, né, e tudo isso é porque a gente está completamente voltado para fora, né, a gente não reserva um tempo do dia para a gente mesmo, a gente não reserva um momento de estarmos e sermos quem somos, né? Essa sensação, né, de falta, de escassez que existe hoje, não é só escassez, dinheiro, prosperidade, finanças, sei lá, né? Quando a gente fala muito sobre escassez, a gente está sempre falando sobre dinheiro, né? Dinheiro, prosperidade, que é muito importante, sim, é uma energia, tal, blá, blá, blá. Não é esse o assunto aqui hoje. Mas a verdade é que a grande escassez que a gente tem, e que é a geradora de todo o resto, é a escassez da gente, né? É a falta que nós temos de nós mesmas, né? Nós não somos e temos nós mesmas, né? A gente simplesmente não sabe. A gente está enfiada num buraco lá, afundando a lama e não sabe como sair daquilo. E aí, é claro, que quando você não está conectada com você, com o seu lugar, né, de poder, de conexão, de abundância, não tem como você fazer isso lá fora, né? É impossível. Você pode fazer todos os exercícios possíveis, você pode fazer todas as investigações possíveis, né? Você pode elencar uma série de coisas aqui, né? Aqui na mente, você pode fazer. Eu já fiz isso várias vezes, né? Mas, enquanto não vir daqui de dentro, né, enquanto a gente não fizer essa jornada, né, essa jornada para dentro, não vai adiantar. É o que eu digo, assim, para a gente encontrar resposta, né, e quem estava na liga também trabalhou isso, a gente precisa fazer pergunta, precisa perguntar. Porque quando você começa a se conhecer e começa a ouvir quem você é e a sua verdade, não dá mais para fingir, não dá mais para se colocar no lugar de vítima, entendem? E aí você começa a ter que assumir responsabilidades, né? E o tempo, para mim, é justamente, eu acho que o ponto central é esse, autoconhecimento, 100% responsabilidade, com um trabalho muito profundo de reativação de harmonização energética, né? Eu acho que essas três coisas juntas, elas conseguem tirar a gente do atoleiro. No fundo, eu tenho uma grande dor. A dor de não me sentir amada e a dor de não me sentir aceita. Quando eu falo essa frase, eu creio que assim como é para mim, para vocês deve ser assim, eu não ser amada e eu não ser aceita pelos outros, né? Acho que todo mundo parte desse lugar de que é o outro, né? E o que eu descobri no final das contas, né, que foi assim, nossa, uma ficha enorme que me caiu, é que não. O outro, sim, faz parte. Mas, no final das contas, eu não sou amada por mim mesma. Eu não me aceito, né? E isso tudo é causado, digamos assim, né? Tendo como causa a nossa própria história. E aí a gente tem que realmente olhar para a nossa própria história, a gente realmente tem que investigar essa pessoa sem o avatar, né? Entender, fazer recapitulações, né, que eu falo, a gente tem que lembrar muitas coisas que muitas vezes a gente não quer lembrar, que a gente coloca num cantinho aqui, esconde, fica ali, e a gente acha que aquilo nunca mais vai vir à tona, só que aquilo é o que acaba nos impedindo, né, de realmente
vivermos uma vida com mais amor, com mais abundância, com mais liberdade, né, com mais empoderamento, né, são essas coisinhas que a gente esconde aqui, e que a gente precisa olhar para elas, né, e olhar com muito cuidado, com muito amor. Nós não temos culpa de nada, mas nós temos responsabilidade, né, uma vez que a gente traz para a consciência, e entende, né, quais são esses gatilhos, essas crenças, enfim, a gente começa a ter a responsabilidade de fazer algo, né, de mudar algo, né, de trabalhar esse algo que nos impede de fazer o que a gente precisa fazer, ou de ser o que a gente de fato é. Para mim, eu tive um grande gatilho com o trabalho, né, maternidade e trabalho foram 2 enormes gatilhos para mim, né, mas a verdade é que as mulheres vão viver gatilhos de maneira diferente, né, algumas podem ser trabalho, outras podem ser relacionamento, outras podem ser, sei lá, crises mesmo pessoais, né, de ansiedade, pânico, medo, enfim, tem uma série de coisas que a gente traz aí no nosso histórico, que são gatilhos muito poderosos, né, para a gente começar, né, para a gente dar esse start, esse momento na curva, que eu digo, não, chega, agora para mim deu, né, eu preciso fazer alguma coisa, e quando eu tomo essa decisão, de verdade, né, aqui do coração, a vida vai te responder. Foi uma honra muito grande para mim ter vocês aqui nessa noite, né, foi maravilhosa para mim também. Tenham em mente que para eu estar aqui hoje, é porque existe vocês aí do outro lado, né, então, vocês permitem que eu exerça e viva, né, a minha missão, que eu compartilhe a minha história, compartilhe o que eu aprendi nessa minha jornada, né, e eu de maneira eu me coloco como alguém que sabe mais, né, mas eu me coloco como uma facilitadora, né, e eu falei muito com as meninas da Liga da primeira vez, eu sempre acho que eu estou fazendo para o outro, mas na verdade eu estou fazendo para mim. Então, nesses encontros que eu tenho com vocês, em toda a partilha de conhecimento que eu faço, que vivencio, eu sempre, com certeza, aprendo muito mais, né, do que consigo transmitir. Então, eu sou muito honrada, né, muito grata mesmo por vocês estarem aqui comigo nessa noite. Eu espero, né, que eu tenha conseguido ajudá-las de alguma forma, né, transmitir algo que possa ter feito valer a pena, né, essa noite para vocês, essa quinta-feira, de vocês estarem aqui comigo. Então, um beijo para vocês, um ótimo fim de noite aí, né, fim de quinta-feira, e a gente vai conversando, tá bom? Beijo para vocês, tchau, tchau.